Muitos dizem que o sorriso é um cartão de visita. Na verdade, ele é muito mais do que isso. Ele é uma ferramenta-chave para a autoestima. E para falar sobre as diferentes técnicas para aperfeiçoar o sorriso, eu vou conversar hoje com o Dr. João Marcelo Ferreira. Doutor, quais são as técnicas que a gente pode se utilizar para aperfeiçoar nosso sorriso, para dar aquele up que talvez a gente precise e não fica meio assim, acha que vai ser muito complicado? É fácil ter um sorriso lindo? Oi, tudo bem, Paula? Como é que tá você? Tudo bem. Legal a gente estar falando sobre isso, né? Porque são dúvidas que a gente tem diariamente aqui no consultório, né? Todo mundo acha assim que ter um sorriso bacana, um sorriso mais legal é tão difícil, é complicado. Eu digo que depende muito de caso a caso, tá? Mas em todos os casos sempre a gente tem alguma sugestão, alguma técnica, né? Algum recurso para melhorar esse sorriso. E realmente é impressionante como isso faz diferença na vida da pessoa. A questão do sentir-se seguro ao sorrir, ao se apresentar nessas eras tão digitais e de imagem que nós estamos vivendo, né? É tanta selfie, é tanta rede social, e, enfim, que a gente fica realmente mais seguro ao apresentar um sorriso agradável, né? Então, as técnicas vão desde as mais simples até as mais complexas. Isso depende muito de cada caso, né? O que cada pessoa tem. Por isso que fica muito difícil, por exemplo, buscar somente com o Dr. Google quais são as técnicas que seriam aplicáveis em cada caso, né? Então, a gente sempre recomenda isso. Procura um profissional da área, bate um papo com o profissional, faça uma consulta. Eu acho que isso é tão legal, você poder mostrar para o dentista o que você tem, né? Como é que está o teu sorriso hoje e quais os recursos, se esse dentista consegue entender o que você precisa para sorrir melhor, o que se aplica ao seu caso, né? Então aí a gente começa a falar desde um simples clareamento ou um alinhamento dental pós-ortodontia. Assim, às vezes a gente usa aparelho, terminou de fazer o tratamento ortodôntico, tá com o sorriso super bem encaixado, tá com a mordida legal, a função tá boa, né? Mas a estética não ficou legal. Às vezes acontece isso, às vezes a pessoa tem a arcada dentária da mãe, mas o formato do dente do pai. E aí, por mais que ela alinhe os dentes, o design daquele sorriso nunca fica 100%. Então, a gente entra com alguns recursos para melhorar isso, né? E que vão desde o clareamento, algumas pequenas correções em resina, até as famosas e comentadas hoje, que está super na mídia, as lentes de contato de porcelana, né? Que são um procedimento onde a gente... claro que tem mais poder de transformação, porque a gente muda tudo, né? Só que cada caso é um caso. Né? Tem que se avaliar muito bem o que se aplicar em cada caso. Lembrando que saúde sempre vem antes da estética. Então, a gente tem que priorizar o lado da saúde, né? Não adianta ficar com um sorriso todo bonito e não está saudável, não está legal, né? Que daí o que é para ser um plus na tua vida, uma coisa legal, acaba se tornando um desconforto, né? Por isso que a avaliação do profissional, a empatia com o profissional que você procura para conversar sobre a questão do sorriso é super importante. Você ter um profissional que está falando a tua língua, que está entendendo aquilo que você quer e a proposta que ele está te fazendo a respeito dessa transformação de sorriso seja algo que você compreendeu o que é e que você entendeu, fez sentido para você, é uma palavra que eu uso muito com meus pacientes, olha, faz sentido o que eu estou te falando, segue em frente. Se não faz sentido, continua procurando. É esse o trabalho da ortodontia estética, né? De conversar com o paciente, entender o que ele quer, o que ele necessita e apresentar soluções para eles, de repente, até mais fácil do que ele estava imaginando. Exatamente. Não é a mesma solução para todos os casos, né? Às vezes o paciente vê uma paciente super jovem que tem lá um dente que está mais curtinho, que ela não até usou aparelho e tal, mas aquele dente sempre ela nunca gostou porque ele é muito pequenininho em relação aos outros e tal. Então, poxa, uma jovem que nunca fez um procedimento, nunca teve uma cárie na boca, você chegar e desgastar todo um sorriso para botar um monte de lente de porcelana, tem que se pensar um pouco, não é bem assim, né? E é de um paciente que chega já com várias restaurações,
que várias não deram certo, já tentou várias coisas, já tentou clareamento, o clareamento não deu resultado para ele, e pode acontecer, o clareamento é um procedimento que depende da resposta biológica. Tem dente que clareia, tem dente que não clareia simplesmente, entendeu? A gente usa a mesma técnica para todo mundo, tem respostas maravilhosas e tem respostas que ficam a desejar. Então, nesses casos, sim, a gente aplica procedimentos mais invasivos, se é da vontade do paciente, né? Se a gente entende que aquilo ali é a única solução para aquilo que você está buscando. Agora, num paciente jovem, com pouquinhas coisas para fazer, é claro que um tratamento com uma resina para correção, a gente vai ter um resultado excelente, entendeu? Então, cada caso é um caso. Eu digo assim, o primeiro passo de um tratamento de estética odontológica, Paula, sempre vai ser um bate-papo com o especialista. Conversa com o especialista, aproveita bem a tua primeira consulta, testa, pede para ele colocar, ai doutor, mas como é que ficaria? A gente bota uma massinha para você ter uma ideia mais ou menos como é que ficaria aquele sorriso, aquele novo desenho, né? Porque muda, vai mudar. E aí, se mudou para um jeito que você não gostou, tem que se conhecer um pouco antes, tem que se saber qual é a proposta que o profissional está te fazendo de mudança. Então, eu digo assim, ó, que a gente tem modelos, né, que a gente vê de sorriso, que a gente olha e gosta, acha muito bonito. Ah, eu vi a Juliana Paz na novela, eu acho lindo quando ela sorri. Tudo bem, agora aquele sorriso fica bonito para ela, às vezes com o teu formato de rosto, a sua altura, não vai ficar tão legal. Então, essa questão do profissional conseguir ter uma visão estética, né, uma visão até mais artística do que odontológica, do que fica legal para aquela pessoa, é muito importante, né? Então, se conversar sobre isso. Muita gente chega com a história do sorriso de revista, né? Chega com um modelo pré-estabelecido de sorriso, ou seja, viu numa revista, me traz a revista aqui, na época da revista Caras, era direto o paciente chegar com uma revista Caras que estava na sala de espera, doutor, eu quero um sorriso assim. Então eu falei, olha, as pessoas conseguem reconhecer que a harmonia é possível criar com um sorriso, ou seja, ele fazendo parte daquela face, daquele rosto, né? Então a gente publica na nossa página os pacientes que a gente atende aqui, que se tornam, na verdade, grandes amigos, a gente sempre publica uma foto de rosto sorrindo harmonicamente, e é isso. A gente não faz a foto do antes, depois e tal, porque eu acho que expõe um pouco a pessoa, e a pessoa fica meio constrangida. E quem está olhando a tua página, ele quer isso, ver belos sorrisos, saber que você criou aquele sorriso, e que é possível ele ir lá com o caso dele e talvez sair com um sorriso que fique tão harmônico quanto aquela pessoa que ele viu na fotografia. Então, um belo sorriso nada mais é algo que harmonize com o seu rosto, feito exatamente para ti. Não adianta tu Exatamente. querer copiar que não vai funcionar. Não tem produção industrial. A gente tem que ser, os trabalhos são extremamente exclusivos. Você tem que ter essa personalização em cada caso. Não tem uma fórmula que funcione para todo mundo. A naturalidade, ele é o ponto da beleza. Quando a gente consegue imitar a natureza, porque a natureza é perfeita, né? Quando a gente consegue imitar a natureza, aí sim a gente está aplicando arte no trabalho que a gente faz. Eu tenho um relato, Paulo, muito comum dos pacientes que fazem transformações de sorriso, que é assim, ó, a pessoa chega, vai encontrar pessoas que ela não via há algum tempo, depois do trabalho pronto, e aí ela me conta, fala assim, olha, eu fui numa festa, aí uma amiga que eu não via há um tempo me olhou, mas o que tu fez? Tu tá mais bonita, tu tá mais jovem, o que aconteceu? É o cabelo que você mudou? Fez cirurgia plástica? E a pessoa nem desconfia que foi aquela sutil mudança de sorriso que transformou totalmente a maneira que a pessoa é enxergada pelos outros, entendeu? Que a pessoa é vista, né? Então isso muda de uma forma tão sutil que vira quase um mistério de onde é que foi que se mexeu para chegar naquele ponto. E isso só um bom especialista pode diagnosticar. Você pode ir, às vezes, olhar, eu acho que eu tinha que fazer esse dente mais assim, mais assado, aí chega aqui, às vezes não é nada disso. Aí a gente vai mostrar para você, olha, Paulo, se a gente fizesse tal coisa e tal coisa, olha como é que faria. Aí a gente pega uma massinha, até vai lá e brinca um pouco, olha só como é que ficaria. E a pessoa, puxa, era isso, como é que eu não entendi que era isso que tinha que mudar? Então isso é a graça da coisa, né? São quantos anos já atuando? Já são 25 anos, né? A gente tem uma estradinha já aí fazendo isso. Quando eu comecei tem histórias. Quando eu comecei com a odontologia estética, ainda era um termo que não era tão utilizado, né? Hoje em dia está bem popularizado, mas eu vou arrumar meu dente. Se eu vou arrumar meu dente, será que eu posso arrumar, então, de uma forma que fique bonito? Sim, é mais ou menos isso que a odontologia estética faz. Ela vai ser
a odontologia restauradora. A gente quer restaurar o que precisa ser restaurado, ou modificar aquilo que realmente precisa ser modificado. Existem várias formas para isso. E a gente, sempre que a gente buscar a forma mais simples possível para isso, a gente vai acertar mais. Às vezes a pessoa chega aqui e fala assim, doutor, eu morro de medo de dentista. Lá para a terceira, quarta consulta, a pessoa está fazendo clareamento, ela começa a vir ao dentista como quem está indo ao shopping comprar uma roupa nova, porque ela sai cada dia mais bonita do dentista. Então, quem tinha associado, né, a coisa do dentista somente à dor, começa a ter uma perspectiva um pouco diferente. Isso é bacana também. Como é que tu se sente com tudo isso? Eu me sinto muito feliz. Eu acho que algum papel eu tenho aí nessa vida dessas pessoas, né, que a gente conseguiu fazer sorrir mais. Que coisa melhor do que fazer pessoas se sentirem melhor ao sorrir? Sorrir, que é uma coisa tão nobre, tão necessária, principalmente nos dias de hoje, que estão um pouquinho sombrios aí, né? Se a gente puder manter o sorriso no rosto, já é uma grande coisa que a gente faz. Mesmo de máscara, né, doutor? O otimismo tem que estar pensando no momento em que se vai tirar a máscara, né? Quando a gente tirar a máscara, a gente quer estar pronto para sorrir para o mundo. É isso aí. Perfeito. Obrigada, doutor, novamente. Obrigado, Paula. Tudo de bom para você. Sucesso, tá?